vamos, ao final, devidamente nos cumprimentarmos e nos felicitarmos, porque agora, de início, incumbido dessa grande tarefa, que era estar aqui à frente das reflexões do Evangelho desta noite, então não pude cumprimentá-lo a todos pessoalmente, apenas aos mais conhecidos. Quero agradecer inicialmente também as palavras de carinho do Márcio, muito obrigada. E agradecer a Deus e a Jesus, a espiritualidade desta casa, por mais uma vez poder estar aqui presente. Esta casa que, como já me referi outras vezes, é a casa do meu coração, porque aqui entendi o Evangelho de Jesus, aqui aprendi tudo o que sei até hoje, referindo-me à parte espiritual, à vida verdadeira, que é a nossa vida como seres imortais. Há mais de 20 anos saí, deixando o meu ninho com o coração partido, mas sabendo que a vida me esperava, a vida me aguardava, pude encontrar também em Ponta Grossa uma casa que me acolheu, que me recebeu, onde trabalho até hoje, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que também tenho em meu coração. Mas esta casa, a Casa André Luiz, tem um lugar especial, devidamente especial, por tudo que ela representa para mim e para minha família, mas também por tudo que ela representa espiritualmente falando. Muitas vezes chegamos aqui e vemos apenas a casa material, o quanto ela é bela, o quanto ela foi construída com carinho, o quanto ela foi pensada e feita, em detalhe, com amor, com dedicação, mas sabendo, e devemos saber disso, que ela espiritualmente falando, nos planos do Mestre Jesus, ela é ainda muito maior. E que ela representa aqui, na comunidade de Campo Herê, um grande hospital, uma grande escola, um grande ponto de refúgio e de aconchego para todos aqueles que buscam o consolo, encarnados e desencarnados. E rogo a Deus para que assim o seja por toda a eternidade, porque estamos aqui, nós hoje, alguns à frente do tempo, outros chegando, outros a um tempo menos longo, mas esta casa deve permanecer, porque ela é a pedra do Evangelho de Jesus, para os corações que necessitam, para os corações que muitas vezes em outros pontos religiosos não encontraram o consolo que precisavam, as explicações que pudessem aclarar as suas mentes em desespero, e que é um lugar de preces por todos, independente da religião, como disse, é um lugar de preces para todos e por todos, do Mestre. Iniciando agora, então, a nossa fala dessa noite, quando o tema nos foi proposto, com o texto Natal com Jesus. Esse texto, Natal com Jesus, é um texto, uma mensagem de Joana de Ângeles, da psicografia do Divaldo Pereira Franco. E pensando, refletindo sobre esta mensagem, busquei pensar melhor qual abordagem fazer. Porque Natal com Jesus, a princípio, nos permite muitas abordagens, muitas reflexões. Mas talvez uma delas seja a mais importante. Quando pensamos no Natal com Jesus, temos o hábito, já arraigado em todos nós, de termos a exterioridade. Pensamos no Natal de Jesus, a sua vinda, então nos felicitamos, nos reunimos em família, preparamos o presépio, o pinheirinho e aguardamos a festividade com alimento farto à mesa, com bebidas. Mas o Natal com Jesus deve ser muito mais do que isso. Então, nesse texto que essa noite vou ler e que vou buscar levar as reflexões para todos nós, é nesse movimento de interiorização, a internalidade, de deixarmos agora o que é de exterior, do que é externalidade, porque há muito tempo temos vivido para o exterior. Nós, como humanidade, em nossa relação com Deus,
e mais tarde em nossa relação com o Evangelho de Jesus, foi de externalidade. E muito pouco fizemos no movimento de internalidade, ou seja, de trazê-lo para o nosso íntimo. Então, nas nossas relações com Deus, desde a antiguidade, quando falo nós, repito, me refiro à humanidade. Fomos para os ritos, para as oferendas, para os sacrifícios, ora de animais, ora de humanos, porque levávamos o amor de Deus, o entendimento de Deus para o exterior. Depois nos veio Jesus trazendo o seu evangelho, a sua boa nova, igualmente nos prendemos ao exterior. Então construímos igrejas, adornamos, não é? Carregamos Jesus no peito em um crucifixo por muito tempo, no movimento de exteriorização, mas não para o nosso interior. E a reflexão que deve ficar esta noite é: o que realmente há de Jesus em nós? Que cada um possa se fazer essa pergunta e possa obter essa resposta para si mesmo. O que há de Jesus em nós? O que há do Evangelho do Cristo em nós? Então, com a bela mensagem da Joana, vamos seguir nessa reflexão. Como é de hábito, vou então fazer a leitura da mensagem e de tempos em tempos paramos e vamos fazer um comentário a respeito, para que possa assim elucidar melhor o texto e para que se possa assim também fazer com que compreendamos melhor e talvez gravando em nosso íntimo a mensagem. Porque o ensinamento assim se dá. Você lê, depois você relê, depois você reflete e depois você tenta praticar. E é um hábito que temos que seguir diariamente, nas pequenas coisas, numa leitura inicial na manhã, para depois tentarmos refletir durante o dia sobre essa leitura, para depois, no momento de dificuldade, ou no momento em que estivermos diante de uma situação que não sabemos como agir, possamos tentar praticar aquilo que lemos e aquilo que refletimos. Então, como o Márcio já apresentou, a mensagem se chama Natal com Jesus. E assim nos diz Joana no início. Quando da sua chegada à Terra, não houve mobilização humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para informar à humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo. Então Jesus já nos dá o seu exemplo no seu nascimento. Ele vem num lar humilde, com pais humildes, e no silêncio de uma noite, numa manjedoura, ele nasce, ele chega. Quantos há neste mundo que chegam anunciados, com fogos, com brilho, com exposição, que já recém-nascidos são postados, fotografados, curtidos nas redes sociais? Então, esse é o movimento do mundo, a exteriorização, o material, mas não o interior e o espiritual. Muitas vezes aquela criança que chega não recebe uma prece de um familiar, uma prece mental, bem-vindo a este mundo, que sua jornada seja leve, que tenha sabedoria, que teu anjo te guie pelo melhor caminho. Mas ela é fotografada, postada, curtida, famosa, já desde pequenininha, nesse movimento do exterior, da importância que ainda damos como humanidade, me refiro. Talvez vocês estejam pensando, mas eu não faço assim. Nós estamos aqui na reflexão enquanto humanidade, porque somos uns seres coletivos. O que afeta a mim vai afetar a cada um de vocês, como vai afetar a comunidade em que estamos inseridos, como vai afetar esta cidade, o estado, o país e o mundo. Então pensemos em trazer agora Jesus para o nosso interior, em cada uma dessas frases que forem lidas do texto de Joana, que é nisso que ela quer que reflitamos. Porque às vezes pegamos esses textos
e lemos palavras difíceis, de pouco entendimento, que pouco fica em nós, porque não refletimos sobre ela. Porque realmente lemos mecanicamente e seguimos para o nosso dia, com a obrigação, já fiz a minha prece, já fiz a minha leitura, mas e a reflexão? E na primeira contrariedade, agimos maquinalmente, mecanicamente, como sempre temos feito. E não como aquele texto nos orientou pela manhã, e muito menos como Jesus tem nos orientado há mais de 2000 anos. Então, dessa sua chegada, como nos diz Joana, pouco importa aqui trazer a reflexão, como eu disse, nos permite esta mensagem muitas reflexões, mas pouco nos importa saber se realmente faz 2000 anos, 2023, 2030, 2040 anos. O que nos importa é saber disso? O que nos importa é saber se o dia do seu natalício é realmente 25 de dezembro. Ou se foi em junho, porque alguns discutem, historiadores, que não foi em dezembro, foi em junho. O que nos importa saber disso? O que disso muda em nós? O que disso faz de nós sermos pessoas diferentes? Nada. Isso é exterioridade, não é internalidade. Então agora são chegados os tempos, porque todos como humanidade já temos uma maturidade maior, para que possamos compreender que precisamos trazer para o nosso interior e esquecermos um pouco o mundo afora, as coisas do mundo, e pensemos um pouco mais nas coisas de Deus. Anunciado secularmente como Messias, fez-se preceder por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de que o seu se fizesse o ministério de ternura, da compaixão e do amor. Então, anunciado há muitos séculos antes do seu nascimento, por alguns dos chamados profetas, que eram os médiuns da antiguidade. O seu reino foi preparado, orquestrado por ele, orientado por ele, mas preparado por uma pleiade de espíritos superiores que eram guiados por ele. Espíritos esses, pleiade de espíritos esses, que condensaram a sua luz e formaram aos céus daquela época a estrela guia, a tão chamada estrela guia. Era a luz desses espíritos que estavam auxiliando Jesus nessa sua vinda, norteando a sua chegada. Essa luz que ficou sendo vista não só à noite, mas durante o dia por muito tempo. Espíritos esses que depois também encarnados o precederam. Entre eles os profetas Daniel, que falou da sua vinda, o profeta Isaías, que 700 anos antes declarava a sua vinda, a vinda dessa criança que traria a luz ao mundo e seria chamado o Príncipe da Paz. Esses foram colaboradores de Jesus, os seus predecessores, e depois, nas figuras de Isabel, de João Batista, de José, de Maria, a sublime Maria, que lhe serviu de mãe, todos esses lhe preparando o caminho. Jesus demonstrando com isso que nenhum de nós pode fazer nada sem a colaboração do outro. Jesus possivelmente o poderia, porque ele é um ser sublime, o maior que já conhecemos nesse planeta. Mas ele quis demonstrar que sim, necessitamos da colaboração dos nossos irmãos para sermos algo, para fazermos algo. E quantos de nós, no nosso orgulho, queremos, eu faço sozinho, eu dou conta sozinho, eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém. Não é isso que Jesus nos demonstrou, não é isso que Jesus nos ensinou. Seguindo o contexto de Joana. No silêncio de uma noite fria, ele chegou acolitado por seres angélicos invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros em conjunção de órbitas, a fim de que a sombra se fizesse menos densa no mundo, que ele renovaria moralmente, quando acendeu a claridade inapagável da verdade.
Naquela época em que Jesus chega, a humanidade era um rebanho desgarrado. Cada um iludido com as ilusões do mundo, entregues às suas viciações, muita morte, muita subjugação, muito sofrimento, muito domínio, muita escravidão, muita fome, muita doença, muita loucura. Parece que estou falando dos dias de hoje, não é verdade? Mas eram os dias que o Cristo veio à Terra. Mas se ele veio àquela época e deixou a sua boa nova, e ainda hoje a humanidade se encontra muito parecida, por que será? Será que Jesus falhou? Será que o seu evangelho não era tão bom assim? Ou será que nós, enquanto humanidade, seguimos à procura das coisas do mundo e não das coisas de Deus? É essa reflexão que devemos fazer. E nesse dia que lembra o seu nascimento, que é importante a confraternização com a família, o preparo do lar, como eu falei no início, monta-se o presépio, principalmente nas casas que têm crianças ainda pequenas, eles se encantam muito, é o presépio, é o pinheirinho, é a chegada do Papai Noel. Tudo isso é bom, porque alimenta em nós também esse lado de esperança, de afeto. Mas não deve ser só isso. Devemos mostrar para os nossos filhos que, como diz o Márcio, o Natal não é só o Papai Noel, não é só receber o tão esperado presente. O Natal é Jesus. Jesus nos ensinando a sermos melhores. Jesus nos ensinando a ter paciência com aquele familiar que nessa data pôde se reunir conosco, mas que é aquele familiar difícil, que faz comentários que você não gosta, que fala mal do teu cabelo, que diz o quanto você engordou, ou o quanto você está fracassado, o quanto a tua vida não foi bem, que faz as perguntas que te deixam inibido. É com esse familiar que temos que ter a paciência. E como nos disse Jesus, se amarmos aquele que nos ama, que recompensa disso vamos ter? Qual a recompensa? Ah, eu amo. Tá, eu amo quem? Meus filhos, minha família, meus pais, meus irmãos, meu esposo. Aí vai para a família do esposo, eu já não amo tanto assim, né? Ai, ali, ô gente, difícil. O filho do vizinho eu já não amo tanto assim. Ou criança que dá vontade de dar um sacode, né? Então, amar, como Jesus nos ensinou, é amar a todos. É esse exercício de amar a todos quem? Não só os que nos amam, não só os que nos querem bem. Como eu disse, é o vizinho que incomoda, que faz coisa que te desagrada. É o chefe que te enche o saco toda segunda-feira e que te torna a tua semana difícil. É o subordinado que não te obedece e que faz tudo de errado só para te provocar. É o colega de trabalho que pisa no teu calo todo santo dia. É a esse que devemos aprender a amar. Mostrar a outra face. Qual a face? A face de que eu posso suportá-lo, de que eu posso ter a paciência. Não é a face de me dar uma bofetada, vai lá e me dá outra. Daí você está sendo bobinho também, né? Não é por esse lado. Mas ele me deu a bofetada, eu não vou devolver a bofetada. Porque devemos perguntar todos os dias o que Jesus espera de nós. Espera que a primeira alfinetada eu vá lá e esgane a outra criatura? É isso que ele espera? Que na primeira contrariedade eu diga, eu desisto. Para mim deu. Não é isso que Jesus espera de nós. A partir daquele dia memorável, a humanidade nunca mais seria a mesma. Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida centrados no dever e na solidariedade,
na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. Porque naquela época, como sabemos, reinava o quê? A lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. E Jesus veio e disse não. Oferece a outra face. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não faça para o outro o que não queira que o outro te faça. É um novo código. A humanidade, como eu disse, ensandecida, seguia ao bel prazer, às coisas do mundo, largado às suas viciações e seguindo por olho, dente por dente. E Jesus veio e diz, não, agora a humanidade não está mais na época do olho por olho, dente por dente. Agora eu venho trazer uma boa nova, um evangelho que deve ser seguido. E eu vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o que a humanidade tem feito até hoje? É o mesmo olho por olho, dente por dente. Quanto na nossa vida, no nosso dia a dia, ainda tem de olho por olho, dente por dente? É nisso que temos que refletir. Quanto do nosso dia ainda há do olho por olho, dente por dente? Ah, ele me incomodou? Ele vai ter o dele também. Ah, eu não vou lá e incomodo igual, mas eu fico desejando que ele se quebre. Ah, eu não desejo que ele se quebre, mas eu digo, a justiça de Deus tarda, mas não falha. É o mesmo olho por olho, dente por dente. Mascarado, mas é o mesmo olho por olho, dente por dente. A partir da sinfonia do Sermão da Montanha, apresentou às criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai e de comportar-se em relação ao seu próximo. Então, no Sermão da Montanha, que é um sermão talvez o mais importante, a ponto de que Gandhi, certa feita, falando a respeito dos livros da humanidade, disse que se todos os livros da Terra fossem queimados e permanecesse apenas o código do monte, nada teria se perdido. Então, nesse Sermão da Montanha, Jesus veio dizer-nos, através das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos. Porque até então, os aflitos eram apenas os desesperados. Eu sofro as aflições e eu não sei por que eu sofro as aflições. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que padecem por amor à justiça. Nessas 8 bem-aventuranças, ele condensa tudo o que há de mais importante para seguirmos a nossa vida. Ou seja, se soubermos ser misericordiosos, seremos bem-aventurados. Se soubermos ser os aflitos, seremos bem-aventurados, porque não seremos nós a causarmos as aflições, mas seremos bem-aventurados porque nós seremos os aflitos e nós receberemos o consolo. Agora, o consolo não vai nos chegar se nós sermos os que levemos as aflições. Bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Dando a lição da humildade, que não são os grandes em poder no mundo que serão os consolados, que conhecerão o reino de Deus, mas aqueles que são pequenos diante dos olhos do mundo, pequenos como Jesus se fez pequeno. E como disse lá no início, no texto da Joana, ele não chegou com holofotes, ele não chegou sendo ovacionado, ele não foi uma figura importante. Para muitos, ele não era nem mesmo a figura mais inteligente, era um carpinteiro. O que pode saber um carpinteiro? Mas Jesus é essa figura incomparável no mundo. É a estrela do nosso planeta. Ele é um ser cujo conhecimento transborda tudo o que possamos compreender. Mas ele se fez pequeno para nos demonstrar que a humildade é o caminho.
Então, as lições de Jesus devem permanecer. E não só a sua presença nesses momentos de alegria, de festa, mas que no dia a dia deixamos ele de lado para seguir com as velhas coisas do mundo. Demonstrou que fracos e infelizes são os que dominam os outros sem valor para dominar-se. Fracos e infelizes são os que oprimem. São os que imaginam que por ter posses podem ser mais do que o outro, que tem financeiramente menos. Esses são os fracos. Esses são os infelizes. Que poderosos são aqueles que vencem as más inclinações e se libertam das paixões inferiores. Que possamos nós sermos poderosos contra as nossas viciações. Todos nós temos, e muitas. Porque perfeito, só Jesus esteve aqui neste planeta, e nem ele disse. E quando disse, bom mestre, ele retruca, por que me chamas bom? Bom só o Pai? Então nem ele não se julgava bom. Que há de nós, de viciações em nós, das nossas más inclinações. Sejamos poderosos para domá-las. Como que eu vou saber disso? Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que refletir todos os dias. E para isso eu tenho que deixar um pouco as coisas do mundo. Estamos muito apegados às coisas do mundo. O celular toca, eu já tenho que olhar o que está me chamando. Qual a notificação que chegou? Mas eu não tiro um minuto do meu dia para refletir sobre o que eu tenho sido. Eu não tiro um minuto do meu dia para refletir sobre uma atitude que eu tomei. Como vamos mudar? Como vamos ser o que Jesus espera de nós se não fizermos esse movimento de trazermos Ele e o seu Evangelho para o nosso interior? Que possamos todos os dias, então, pensarmos: o que fiz do meu dia hoje? Eu sei que eu me irritei umas 5 vezes. Opa, sinal de alerta. Sinal que a irritação é a minha viciação. É a minha má inclinação. Como que eu vou fazer para trabalhar nela? No primeiro dia, talvez eu só imploda. Também não é o correto. Mas se você não der a resposta, já é uma grande coisa. Se esforça naquilo por um tempo. Quando você vê, você já não vai estar mais fazendo aquilo. Eu gosto de tomar uns gole e ficar alto. Essa é a minha má inclinação. Que quanto nós vemos de destruição e de barbárie neste mundo, movida pelo álcool. Então que hoje eu tome um pouquinho menos, que eu me controle, que eu não faça isso. A minha má inclinação é a minha sensualidade. Então hoje eu vou me propor a tentar não ser sensual, ao não me mostrar para o outro de maneira sensual. Minha má inclinação é a fofoquinha. Começou um burburinho aqui, meus ouvidos já se acendem, me dá uma coceira, eu tenho que ir lá escutar e tenho que comentar também. Minha língua tá que não se segura. Controla. No primeiro dia, como eu disse, controla a língua, não vai fofocar junto. Por mais que os ouvidos estão ali, a vontade de passar para frente, não passa para frente, se controla. Se não formos poderosos, como diz aqui, a gente não se vence. E é a nós que temos que vencer, não é o outro. Que ricos são os que se caracterizam pela pobreza da inferioridade moral. Está na mesma linha, né? Ricos são aqueles que são inferiores de viciações. Quanto menos vícios, mais rico eu serei. Que triunfadores são os que amam e perdoam aos demais. Triunfadores. Quantos de nós não sabemos ser triunfadores? Porque na primeira contrariedade eu disse para ele, não quero mais nem enxergar na minha frente. Que não me apareça mais. Isso é o perdão? Isso é o esquecimento? Então não estamos sendo triunfadores.
renovando-se para o bem, tornando-se todos, desse modo, bem-aventurados. Seremos bem-aventurados, portanto, quando conseguirmos iniciar esse exercício. Nós não vamos deitar de um jeito e acordar de outro, isso é impossível. Mas se ao longo de uma existência eu possa ir trabalhando nisso que eu sei que é o meu vício, talvez o dia do meu desencarne, no dia do meu retorno à pátria espiritual, eu possa dizer que bom, eu me venci em uma coisa, mas eu me venci. Eu estou retornando melhor do que cheguei. Quantos de nós aqui podemos dizer que estamos hoje, nessa altura da nossa vida, melhor do que quando chegamos? Eu não. Eu não estou. Tenho 44 anos, eu não sei se Deus não me chama essa noite. E daí? Eu vou chegar do lado de lá e vou dar o quê como desculpa? Não vai ter desculpa. Irmã Anne, você veio numa família que aos 10 anos se tornou espírita, que teve todo o suporte, todo o conhecimento, o evangelho dentro de casa todo santo dia. E você fez o que com isso? Eu vou na casa, você veio, meu irmão, num lugar onde tinha uma casa espírita, onde estavam as portas abertas toda semana para você ir lá, buscar o consolo e o ensino do evangelho. E o que você fez com isso? Então essas reflexões é que temos que fazer nesse Natal. Não só, Jesus, nosso mestre, nosso salvador veio para nos salvar, para eliminar os nossos pecados. Não é isso. Jesus não vai tirar os nossos pecados com a mão, porque o trabalho tem que ser nosso. É isso que ele demonstrou ao carregar a cruz. É a lição de que o trabalho é nosso, de que a luta e o sofrimento é nosso, é de cada um. É de cada um e devemos saber suportá-lo. Com fé, com esperança, com a ajuda de Deus, pedindo ao Mestre, me ajuda. Eu sou fraco, eu sou pequenino. Não queremos fazer grandes coisas porque não somos grandes. Façamos pequenas coisas porque somos pequeninos. É como eu disse, não adianta querer deitar de um jeito e acordar de outro, porque não vai acontecer. Mas se eu já sei que a irritação é o meu mal, é o meu calcanhar de Aquiles, eu sei que a irritação é, então eu vou trabalhar nela. Eu sei que a inveja, eu não posso ver alguém com alguma coisa que eu tô com os olhos lá. Controla aquilo. Eu sei que a fofoca controla aquilo. É a maledicência? É a cobiça? É a sensualidade? É a arrogância? Que eu quero sempre estar por cima e melhor que todo mundo? Controla aquilo. Se conheça para poder se controlar. E trabalha nisso. Porque senão nós vamos passar mais um ano e chegará mais um Natal onde seremos os mesmos. É isso que irá nos acontecer. Nunca mais ninguém faria como ele, reverdecendo as terras áridas por onde passou e semeando a esperança em todo lugar. Então, você veja, na terra onde ele nasceu, por onde ele andou, continua-se ainda promovendo a guerra, a destruição, a matança e a intolerância. Da mesma maneira. Mas a paz no mundo. A paz no mundo, eu quero, eu desejo, eu acho importante, mas ao meu filho eu ensino. Você deu um tapa, vai lá e dê de volta. Não aceite. Isso é a paz no mundo que eu estou querendo? Diante do meu filho, alguém me vem com uma má palavra, eu devolvo 3, 4 de volta. É esse o ensinamento de paz no mundo que eu quero? Não é esse o ensinamento. Jesus, como já falei aqui em outra ocasião, teve a face cuspida, foi torturado, foi tratado com deboche, foi pregado em uma cruz e ele não revidou. No momento em que os soldados romanos vêm prendê-lo e Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, ele diz: Pedro, embainha a tua espada. Olha que lição! Quantos de nós ainda somos Pedro? Que na primeira contrariedade já tiramos a espada da cinta?
No entanto, em razão da sua mensagem, multiplica-se em toda parte os obreiros atentos para que se cumpram as suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que ele percorreu, seguindo-o depois, felicitando-se plenamente. Esta, nos diz Joana, é a tua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenha estado com ele. Mas acredito que aqui nenhum de nós podemos dizer que não encontramos Jesus. Nenhum de nós vai poder dizer, vai poder dar a desculpa que não estivemos com ele ainda. Todos nós aqui já estivemos com Jesus e já encontramos Jesus. Busca o quanto antes, a fim de que não sejas tarde demais. Sabemos se esta noite não será chamada a nossa alma? Retorna? E aí? E se o conheces, certamente o amas. Sim, acredito que amamos. Amamos Jesus. Mas não damos a ele o devido valor, nem o respeito que ele merece. Porque quanto da nossa vida, no dia a dia, tem sido o Calvário de Jesus? Quanto das nossas atitudes tem sido o Calvário de Jesus? Quanto dos nossos pensamentos tem sido o Calvário de Jesus? Buscá-lo quanto antes, mas não nas coisas exteriores. Então não é no exterior que nós vamos encontrar Jesus. Não é enfeitando um presépio que nós vamos encontrar Jesus. Não é colocando cantigas de Natal que nós vamos encontrar Jesus. Isso é importante? Nos ajuda a fortalecer nossa fé, é lindo, né? É importante, não tiremos o valor disso, mas que não seja apenas isso. Utiliza-te então do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o teu coração, distribuindo a todos aqueles que te espiam ou que longe de ti aguardam por uma migalha de bondade que lhe podes e deves ofertar. Então diz aqui, distribuindo-a, porque todos nós que aqui estamos nos julgamos cristãos, nos denominamos cristãos. Mas e quem nos enxerga? Vê Cristo em nós? Quem convive conosco, quem enfrenta o nosso pior lado, enxerga Cristo em nós? Aquele que nos enxerga num mau momento, no momento de destempero, de descontrole, enxerga Cristo em nós? Então, o que de cristão realmente há em nós? O Natal é de Jesus, é uma festa que se faz celebrada pelo céu e a terra, homenageando o Rei Solar que te aguarda no topo da subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e renovando-te. Sim, Jesus nos aguarda, mas Ele tem aguardado há tanto tempo, não é mesmo? Ele tem aguardado, tem esperado, nós o temos feito esperar. Mas que possamos entender que vamos continuar deixando Jesus à espera se não trazermos o seu Evangelho para dentro de nós, para o nosso coração. Que possamos fazer o presépio em nossa casa, mas que façamos o presépio também em nosso coração. Que o nosso coração seja uma manjedoura acolhedora para Jesus e não uma coroa de espinhos. Que possamos entender que Jesus aguarda que sejamos luz. Porque Ele disse que podemos ser luz. Mas quanto há de luz em nós? Enfeitamos a nossa casa, como disse, com as luzes, nos pinheirinhos, nas janelas, nas sacadas. Mas e a luz em nosso coração? Onde está a luz de Jesus em nós? Então é esse movimento de trazê-lo para o nosso interior. Porque para o exterior temos feito muito e temos feito até hoje. Não é verdade? Adornando a nossa casa, vindo à casa de oração, fazendo o nosso culto, fazendo as nossas leituras, fazendo as palestras, nos movimentando, entregando uma caridade a quem precisa,
mas num movimento exterior, para que o mundo veja. Ali vai um cristão, ali tem uma pessoa que faz a caridade, que é bondosa, ali tem alguém que ama Jesus, mas e quanto disso há de verdade em nós, no nosso interior? É isso que devemos refletir. Então que possamos nesse Natal fazer essa reflexão, porque ainda há tempo, e que possamos, a maneira, simbolizando os presentes dos 3 reis magos, entregarmos para Jesus no próximo Natal, presentes do nosso coração para Ele. E cada um de nós possamos pensar, que presente quero entregar para Jesus no próximo Natal? Que presente quero deixar para Jesus junto à manjedoura que vou preparar em meu coração para Ele no próximo Natal? Que possamos sair aqui desta noite renovados nesse Evangelho do Cristo, entendendo que bem-aventurados são aqueles que procuram fazer o bem, e seguir o bem e seguir o amor, que é a lição máxima de Jesus, o amor. Que possamos compreender que se não fizermos este movimento, chegaremos num próximo Natal igual a hoje. Ou talvez nem tenhamos um próximo Natal como encarnados, e que daí não teremos desculpa para dar. Que possamos então ter este Natal, como nos diz Joana, com Jesus, mas verdadeiramente com Jesus, não simbolicamente através de uma casa enfeitada, não simbolicamente se dizendo cristão, mas que possam todos aqueles que convivam conosco enxergar Jesus em nós. Que tenhamos força, que tenhamos coragem, porque não é fácil, é difícil essa luta conosco mesmo. Tem dias que nem nós mesmos nos suportamos, não é assim? Acredito que todos falam isso. Tem dia, hoje nem eu mesmo não me aguento. Mas que possamos entender que tenho que fazer esse esforço, porque se eu não me esforçar, eu não vou vencer. Não vou vencer esse gigante. Não vou vencer o mundo. Que eu não olhe mais para o mundo, mas que eu comece a olhar para o lado espiritual. Buscai as coisas de Deus, que o demais lhe será dado. Não foi isso que ensinou Jesus? Possamos, então, nesse próximo ano, que nos aguarda, que está à nossa frente, buscar as coisas de Deus, trazendo Jesus para o nosso coração e preparando um belo presente para entregar-lhe no próximo Natal. Um presente da renovação, de poder dizer, Jesus, só fiz isso, Jesus, porque sou pequenino, mas consegui fazer isto. E eu te entrego isto. Esse é o meu presente para ti. Que Jesus nos abençoe sempre, que Ele fique sempre em nossos corações, em nosso pensamento, nos norteando nas nossas atitudes. Que abençoe a nossa família, os lares de cada um de nós. Que possamos aprender com Ele, o manso e humilde de coração, a sermos também mansos e humildes. Que assim seja.